Olá, boa tarde. Este 20 de julho de 2021 entrou para a história com um passo marcante na popularização do turismo espacial. Pela primeira vez, o homem decolou num foguete sem nenhum piloto e com tripulação civil. A bordo, 4 pessoas. O bilionário Jeff Bezos, financiador da aventura, Mark Bezos, irmão de Jeff, Oliver Damon, de apenas 18 anos, e Wally Funk, de 82 anos, que esperou 6 décadas para realizar o sonho de decolar rumo ao espaço. E ainda, a taxa de transmissão do coronavírus volta a subir, mas se mantém pela 4ª semana seguida abaixo de 1. O Banco Mundial aponta que o impacto negativo da pandemia no mercado de trabalho brasileiro deve durar 9 anos. O ProUni, programa para ajudar universitários de baixa renda, tem o menor número de bolsas desde 2014. O frio no centro-sul do Brasil. Urupema, na Serra Catarinense, registra 8,2 graus negativos. E a Olimpíada de Tóquio. A primeira competição oficial é o softball, que está de volta depois de 13 anos. E a expectativa para a estreia da seleção brasileira de futebol feminino em busca do ouro inédito. O Jornal Hoje está começando. E a gente dá a largada falando sobre o ritmo da vacinação aqui no país. Há pouco mais de um mês, o Brasil mantém a média de mais de 1 milhão de vacinas aplicadas contra a Covid por dia. Bem melhor, né, do que no começo do ano, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Chegou a vez da Renata, um momento tão importante que a família veio acompanhar. É um momento realmente de esperança, de felicidade. Ainda tem que manter os cuidados até que toda a população seja realmente vacinada, né? Mas é um momento que nos traz esperança de dias melhores, né? Os dias melhores estão cada vez mais perto. O estado de São Paulo atingiu 50% da população adulta vacinada com a primeira dose. Hoje, as unidades de saúde da capital paulista vacinam as pessoas com 33 anos de idade. A Paula tomou a primeira dose e já está de olho no calendário de novo. A segunda agora, dia 17/8. Vai ficar contando no calendário? Calendário, sempre. Essa primeira vez a gente contou e agora a segunda mais ainda. Em São Paulo, só 18% das pessoas completaram o esquema vacinal, ou seja, tomaram 2 doses ou a vacina de dose única. O Isaac acaba de subir um pouquinho esse número. Daqui 15 dias, graças a Deus, eu estou tranquilo. Mesmo assim, com os cuidados. O Rio Grande do Sul vem em segundo no número de primeiras doses aplicadas, 49% da população, mas já aplicou a segunda dose em 22% dos gaúchos. O destaque é para a cidade de Bagé, onde 36% da população já estão com o esquema vacinal completo. As realidades também são bem diferentes dentro de um mesmo estado. Curitiba, por exemplo, parou hoje de novo de aplicar a primeira dose por falta de vacina. A capital do Paraná estava vacinando pessoas com 38 anos. Enquanto isso, no interior do estado, Foz do Iguaçu está vacinando pessoas com 28 anos de idade. Segundo o infectologista-chefe da Universidade Estadual Paulista, Alexandre Naime Barbosa, os números gerais são bons, mas ainda é preciso cuidado. Fazer a aplicação apenas da primeira dose e deixar de seguir as outras regras de prevenção, que é o uso da máscara, distanciamento social e evitar aglomeração, é extremamente temerário, porque o papel protetor da primeira dose é apenas parcial, é insuficiente para conseguir reduzir o risco de Covid grave ou de óbito por Covid. A média diária de doses aplicadas melhorou, está em 1.152.000 por dia. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 158 milhões de brasileiros maiores de 18 anos. 34,3 milhões já estão com o esquema vacinal completo. Quase 59 milhões tomaram a primeira dose e aguardam a segunda. 64 milhões e 700 mil não tomaram nenhuma dose ainda. O Brasil precisa aplicar de 123 milhões a 188 milhões de doses ainda. O número final depende de quantas vacinas de dose única o país vai receber e aplicar. Se mantida a média de doses aplicadas por dia, o Brasil levará de 107 a 163 dias para terminar de vacinar todos os adultos. O ritmo de vacinação que o Brasil alcançou agora, em meados de 2021, é aquele que a gente já sabia do potencial de capilaridade do SUS.
Devido ao sucesso de décadas do Programa Nacional de Imunização, nós temos um sistema que rapidamente consegue, se nós tivermos os insumos, se nós tivermos a vacina, levar essa vacina até os cidadãos, fazendo uma alta taxa, um número realmente comemorável. E fica sempre aquele comentário de que isso poderia ter acontecido antes se nós tivéssemos comprado, tivéssemos adquirido o insumo na hora correta. Pois é. Você viu aí, né, que não estão aplicando primeira dose lá em Curitiba. Bom, a prefeitura disse que aguarda o envio de um novo lote. E ontem à noite, o Paraná recebeu mais vacinas que devem ser distribuídas entre os municípios. A segunda dose continua sendo aplicada lá em Curitiba. Vamos para o Rio de Janeiro, porque o estado do Rio de Janeiro atingiu a marca de 1 milhão de casos de Covid. Por lá, a média móvel de novos infectados está em alta e a vacinação contra a doença não está muito rápida, não. Ela avança em um ritmo mais lento em comparação a outros estados. A pandemia embaralhou tanto o tempo que às vezes é difícil lembrar quando e como tudo isso começou. Aqui no Rio foi no dia 5 de março de 2020, na cidade de Barra Mansa, sul do estado. As autoridades de saúde estão monitorando a paciente que foi confirmada com o novo coronavírus aqui no estado do Rio. 1 ano, 4 meses e 14 dias depois, o estado do Rio chega à marca de 1 milhão de casos de Covid. E se junta a um grupo que não tem do que se orgulhar. São Paulo, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Santa Catarina, todos com mais de 1 milhão de infectados. Nesse triste ranking, o estado do Rio é o 7º em casos, mas o 2º em mortes. São 57.585 óbitos, segundo o último balanço. A contagem de novos casos se mantém aberta e, no momento, ainda inspira cuidados. Na última semana, a média móvel de infectados registrou uma alta de quase 40%. O número de óbitos, no entanto, se manteve estável. Pela média móvel, são 105 mortes por dia nos últimos 7 dias, 14% a menos do que há 2 semanas atrás. No estado do Rio, o processo de vacinação tem andado de forma lenta. 40% da população receberam a primeira dose e menos de 16% as 2 doses. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, faltou vacina hoje para a primeira dose. Só gestantes, mulheres que tiveram filho recentemente ou que ainda amamentam estão sendo vacinadas. A segunda dose continua sendo aplicada. Peço para todo mundo, gente, toma que é bom, né? A situação está precária, a doença não parou, então vamos tomar, vamos se vacinar. O Ministério da Saúde promete distribuir mais doses hoje e amanhã. Chama atenção a demora no processo, já que alguns lotes foram entregues pelos fabricantes no começo do mês. Os registros mostram algumas datas de recebimento. Coronavac no dia 5 e Pfizer no dia 7 de julho. No estado do Rio, a corrida da imunização ganhou um desafio a mais: o avanço da variante Delta. Mais de 70% dos casos confirmados no país estão aqui no Rio de Janeiro. Até agora, são 83 casos espalhados por pelo menos 13 cidades. Danilo Vieira destacou essa demora no processo de distribuição das vacinas lá no Rio. E aí a gente foi questionar o Ministério da Saúde, que falou o seguinte: sobre a entrega das doses, o Ministério disse que quando recebe as vacinas dos laboratórios, elas passam por um controle de qualidade rigoroso, com contagem e rotulagem. E que depois que as doses são liberadas para distribuição, os lotes chegam aos estados em até 48 horas. E a taxa de transmissão do coronavírus no Brasil está em 0,95, segundo o levantamento do Imperial College de Londres. Em tese, isso significa que cada 100 pessoas infectadas pelo vírus contaminam outras 95. Na semana passada, o registro foi um pouco mais baixo, 0,88. Pela 4ª semana seguida, essa taxa de transmissão está abaixo de 1 aqui no país. Os surtos começam a ser controlados quando a taxa R, que é o nome dessa taxa, permanece abaixo de 1 por, no mínimo, 2 semanas seguidas. As chances de os números refletirem a realidade é de 95%. A chance.
Agora vem comigo aqui no telão para ver os dados da pandemia no Brasil, consolidados pelo consórcio de veículos de imprensa. Em 24 horas, o país registrou 615 mortes por Covid e desde o início da pandemia são 542.877 vidas perdidas para a doença. Foram confirmados 16.347 novos casos de domingo para segunda-feira e o total chegou a 19.389.167 diagnósticos. São, em média, 40.594 novos casos por dia. Temos aqui uma queda de 17% na comparação com a média de 2 semanas atrás. A média de mortes é de 1.224 por dia, 21% a menos do que há 2 semanas. No mapa agora, a situação pelo... Em vermelho, a gente tem aqui 2 estados com alta na média de mortes, Roraima com 20% de aumento e Tocantins com 16%. 6 estados e o Distrito Federal estão em estabilidade e aparecem em amarelo. Rio de Janeiro, que a gente viu na reportagem, está aí no grupo da estabilidade. Em queda, em azul, são 18 estados. Rondônia e Sergipe tiveram as maiores reduções. E olha, universidades de Minas Gerais estão trabalhando em um teste mais barato para o diagnóstico da Covid a partir da saliva. Se for aprovado, pode custar entre R$30 e R$80. Em alguns casos, menos da metade do valor dos testes que já estão no mercado. São apenas 2 minutos de análise para o resultado ficar pronto. Os pesquisadores dizem que o teste de saliva, além de ser mais barato, é 100% brasileiro. A diferença dele em relação aos outros testes hoje no mercado é que os outros testes, você faz existe um tampão que faz uma extração desse RNA, então é um custo alto, porque você tem reagentes para isso. E no nosso caso, não. A gente simplesmente pega a saliva, faz essa secagem da saliva e mede em infravermelho. Então, essa é a nossa tecnologia. Menos invasiva e num custo muito baixo. O paciente fornece a saliva e os pesquisadores secam o material a uma temperatura de 80 graus. Depois, o equipamento usa raios infravermelhos para ler a amostra. Com o uso de inteligência artificial, é feito um cruzamento de dados para construir um padrão que indica se o resultado é positivo ou negativo. O projeto tem recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia. A expectativa é que sejam feitos entre 80 e 100 mil testes até a aprovação. Os resultados devem ser enviados para a Anvisa em outubro. Se o teste da saliva for aprovado, ele pode ser comercializado e usado até mesmo pelo SUS. Para medir a eficácia do novo método, além do exame da saliva, o voluntário faz também o teste RT-PCR, aquele que o material é coletado no nariz e na garganta. O PCR é considerado o mais eficaz. Depois, os 2 resultados são comparados. Até o momento, 92% deles foram iguais. A tecnologia foi desenvolvida na Universidade Federal de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e a coordenação é feita pela UFMG com o apoio de outras 11 universidades brasileiras. Até agora, cerca de 20 mil pessoas foram testadas em penitenciárias, comunidades carentes e em cidades menores, que têm menos acesso a testes rápidos. Eu acredito que até o final do ano a gente já consiga já ter um teste desse validado e começar, então, a fazer esses testes mais em escala comercial. É isso, é correr atrás do vírus. Olha, senadores da CPI da Covid se reuniram hoje por videoconferência para definir os próximos passos do trabalho da comissão. A CPI está em recesso, mas técnicos da comissão estão ali, analisando documentos que foram entregues à CPI. Raquel Honorato está aqui, conta pra gente como é que vai ficar essa divisão do trabalho, né, dos temas, Raquel. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a você, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Essa reunião da cúpula da CPI hoje durou cerca de 1h30 e foi uma reunião técnica. Os senadores, eles conversaram sobre os 7 subgrupos temáticos de atuação. Cada senador do grupo majoritário, o G7, ficou responsável por um núcleo e entre os núcleos há
Cloroquina, negacionismo, empresas intermediárias, precisa medicamentos. Os senadores também conversaram sobre como vai ser a agenda de trabalhos quando as sessões retornarem no dia 3 de agosto. Eles estão analisando documentos para possivelmente realizar uma nova reunião na semana que vem. Um dos focos de atuação da CPI é o contrato para a compra da vacina indiana Covaxin, com suspeitas de irregularidades. A denúncia foi feita pelo servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, chefe de importação. Ele afirmou ter sofrido pressão atípica de superiores para liberar a importação da vacina Covaxin. Disse que informou o irmão dele, o deputado Luiz Miranda, e que os dois levaram as suspeitas ao conhecimento do presidente Jair Bolsonaro em março. Ontem, a repórter Isabela Camargo, da Globo News, apurou que na semana passada, na quarta-feira, quando o servidor Luiz Ricardo Miranda prestou depoimento à Polícia Federal no inquérito que apura suposta prevaricação do presidente Jair Bolsonaro por não ter avisado as autoridades competentes sobre suspeitas de irregularidades nesse contrato para a compra da vacina indiana Covaxin, o servidor teria afirmado que trocou de celular e não guardou as mensagens que mostrariam que ele foi pressionado por superiores, mas que mandou essas mensagens para o celular do irmão dele, o deputado Luiz Miranda. O depoimento do deputado Luiz Miranda estava marcado para hoje na Polícia Federal, mas foi desmarcado e ainda não tem data para acontecer. Maju. É rolo atrás de rolo. Raquel, obrigada pelas informações. Bom trabalho por aí. Olha, agora vem comigo no telão para a gente ver os números da vacinação no país, que são coletados pelo consórcio de veículos de imprensa com as secretarias estaduais de saúde. Temos o seguinte: 1.083.286 pessoas receberam a primeira dose nas últimas 24 horas e 511.927 a segunda dose ou então a vacina de dose única. Total do dia ficou em 1.595.213. Agora, mais de 90 milhões de pessoas receberam primeira dose aqui no país. Exatamente, 90.026.281 pessoas. Isso representa 42,51% da população que receberam primeira dose. E 34.357.342 pessoas estão completamente imunizadas, completaram o ciclo aí, ou com 2 doses ou com aquela vacina de dose única, o que equivale a 16,22% dos brasileiros. No mapa estão em verde escuro os estados que mais avançaram na imunização completa. 5 primeiros são Mato Grosso do Sul, aí depois vem Rio Grande do Sul, São Paulo em terceiro lugar, Espírito Santo e Santa Catarina. Mais detalhes sobre a situação do seu estado você encontra lá em g1.com.br/coronavírus. E o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde divulgou hoje uma mensagem de otimismo sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio, que começam oficialmente na sexta-feira. Em uma rede social, o Tedros Adhanom disse que é possível derrotar o coronavírus se cada um fizer a sua parte. E desejou que as Olimpíadas sejam uma fonte de esperança e união para que o mundo possa alcançar equidade na distribuição de vacinas e acabar com a pandemia. O diretor da OMS está em Tóquio, onde vai fazer o discurso de abertura de um encontro do Comitê Olímpico Internacional amanhã. A OMS prestou consultoria aos organizadores dos Jogos sobre estratégias para evitar a disseminação do vírus durante o evento. E olha, quem também está lá em Tóquio é a Bárbara Coelho, que já estreou ontem aqui conosco no JH. E ela vai falar sobre esses casos de Covid entre as pessoas que são credenciadas, há 3 dias da cerimônia de abertura. Bom dia para você aí em Tóquio, Bárbara. Oi, Maju. Prazer mais uma vez falar com você. Esse aqui é um cumprimento muito tradicional no Japão, tá? Então, de vez em quando, eu vou cumprimentar você dessa maneira também. Estamos num lugar lindíssimo aqui, noite, madrugada já no Japão. Aqui é a Baía de Tóquio. Os anéis olímpicos aqui ao fundo, para iluminar o nosso dia, para a gente conversar um pouco também sobre as Olimpíadas de Tóquio. Você falou sobre o coronavírus? Vamos lá. Temos aqui confirmados 81 casos de coronavírus, tá? Temos 32 casos desses 81 de pessoas que vieram de fora do Japão e 49 casos confirmados de pessoas que moram no Japão. Ah, Bárbara, mas que números são esses? São de pessoas credenciadas
para ou disputarem os Jogos ou para trabalharem nos Jogos. Então é muito legal a gente deixar isso muito claro, isso não tem a ver necessariamente com a população do Japão. Esse é um controle que o COI está fazendo, o Comitê Olímpico Internacional, sobre as pessoas que estão aqui para trabalhar nos Jogos Olímpicos. E por conta disso, a preocupação mundial que envolve a pandemia, o Edgar Alencar preparou uma reportagem para a gente que vai falar sobre os protocolos que são exigidos, não só para os atletas, mas para a gente também que está trabalhando por aqui. Olha aí. Logo na chegada ao Japão, a experiência olímpica dos quase 11 mil atletas começa da mesma forma, com filas e procedimentos que podem levar mais de 6 horas. Estamos indo embora. PCRs negativos. Partiu o hotel. Sair do aeroporto é um alívio. Thank you. Mas eles sabem que os protocolos serão companheiros inseparáveis durante toda a estadia no país. Realmente é os jogos da paciência, é os jogos da calma. No início, algumas coisas até nos chatearam pelo rigor. A gente não consegue nem tocar o botão do elevador. Tem uma pessoa sempre para tocar o botão. Tem todo um ritual de sair do ônibus, só sai de 5 em 5. Todo mundo tem que permanecer sentado para poder não ter aglomeração. A gente faz as refeições onde o distanciamento é de 2 metros de uma pessoa para outra e todos sentam de costa um para o outro, ninguém senta de frente um para o outro. Então, assim, é muito cuidadoso. As testagens serão constantes. Caso algum atleta pegue Covid durante as Olimpíadas, vai para uma área de isolamento por pelo menos 14 dias. E um resultado positivo ainda pode ter outras consequências. As pessoas que tiverem contato com alguém infectado por pelo menos 15 minutos, sem máscara, a uma distância inferior a 1 metro, também vão ter que ficar isoladas. Isso vale para atletas, mas também para a imprensa e todo mundo envolvido na Operação Olímpica. Além de cuidar da própria saúde, respeito às regras também é um caso de respeito ao próximo. Sempre batendo na palavra comprometimento, que é realmente o mais importante na nossa missão. O primeiro exemplo, na prática, aconteceu na delegação da África do Sul. 2 jogadores de futebol testaram positivo, tiveram contato próximo com 21 pessoas e assim a equipe inteira foi colocada em quarentena, segundo nota da Federação Sul-Africana. Liberação para treinar vai depender de resultados negativos. Já passam de 80 os casos de Covid ligados às Olimpíadas. Os rígidos protocolos deixam claro que nenhum atleta será considerado culpado pela própria contaminação. No pior dos casos, ao invés de desclassificado, o termo oficial será não pôde competir, numa sigla em inglês. É uma forma de o comitê organizador reforçar que de vilão já basta o vírus e que com muita cooperação fica mais fácil lembrar que estão todos aqui só para a maior competição esportiva do planeta. É isso, né, Bárbara? E que seja também fonte de união e de esperança, como destacou o diretor-geral lá da Organização Mundial da Saúde, falando sobre as Olimpíadas. Agora, Bárbara, vamos falar sobre amanhã, porque amanhã, às 5 horas da matina, teremos Brasil estreando no futebol feminino. O pessoal aqui está preparado para madrugar, mas quem não madrugar vai ter também um relato aqui no JH desse jogão. E para acompanhar as meninas, né, em busca de ouro, que é inédito, né, Bárbara? Sim, sim, as meninas ainda não têm essa medalha olímpica, o ouro, né, que é uma expectativa muito grande para que essa conquista aconteça aqui nas Olimpíadas de Tóquio. Já vai preparando, Maju, seu despertador, 5 horas da manhã, vai ser um jogaço, Brasil e China, estreia das meninas. E uma coisa que a gente tem acompanhado na cobertura, Maju, é que o clima entre as meninas é muito bom, leve, divertido, elas se dão super bem. E hoje a gente acompanhou uma cena super bacana. A jogadora Marta, a maior da história do futebol, ao lado da treinadora da seleção, a Pia, aí ó, curtindo o momento ao fim do treino, se divertindo. Essa música foi composta exatamente para os Jogos Olímpicos, uma homenagem para servir de combustível para essas meninas durante as Olimpíadas, feita pela cantora Gabi Fernandes, e as meninas estão o tempo todo ali, ó, cantando a música para trazer boas energias, bons fluidos, né, bons fluidos para os Jogos Olímpicos aqui em Tóquio. Agora, antes das meninas entrarem em campo às 5 horas da manhã, aí a gente está falando tudo horário
horário de Brasília. Às 9 horas da noite, a gente vai acompanhar a competição de softball. Softball volta ao programa dos Jogos Olímpicos após 13 anos. Vai acontecer em Fukushima. Fukushima, que é uma região que ficou conhecida por conta do desastre nuclear que aconteceu em 2011. Então tem aí também um momento para a gente falar de esperança, de volta por cima, de um lugar que ficou mundialmente conhecido com uma modalidade olímpica, né? Não tem coisa melhor do que isso, do que o esporte, a capacidade que o esporte tem de promover esse tipo de evento e de competição. Bom, falando ainda sobre a Olimpíada, saindo um pouco da parte de competição, os Jogos Olímpicos sempre nos dão a oportunidade de viver também um pouco da cultura do país sede. Aqui no Japão, todo mundo fala da culinária, a língua também, né? A língua é muito particular, eles falam aqui japonês o tempo inteiro, falam muito pouco inglês, inclusive. E o Carlos Gil, que mora aqui há 3 anos, fez uma aula de caligrafia mesmo japonesa e vai contar essa experiência pra gente agora. Em diferentes cores, tamanhos ou versões, em letreiros, placas e avisos, ou nascendo, em traços sutis, deslizando pelo papel. Os japoneses têm contato com a caligrafia desde cedo. A aula é obrigatória na escola. Além de ler e escrever, é preciso ter uma letra bonita, um traço firme. Mesmo hoje, cartas e documentos escritos à mão ainda são muito valorizados por aqui. Tanto são que um mestre de caligrafia precisa passar por um longo processo que se assemelha às graduações de faixa no judô, por exemplo. O Seiko Yamamoto seria uma espécie, então, de faixa preta da tinta preta. Existem 5 estilos mais tradicionais. O mais antigo surgiu há 3.500 anos na China. Eram mais parecidos com desenhos do que com os atuais kanjis. Kanji é como os japoneses chamam os caracteres que formam as palavras. Existem por baixo mais de 2.000 combinações. Para desenhá-los à moda antiga, os pincéis usam pelo de cavalo ou carneiro e são feitos com bambu. A tinta, ele explica, era à base de carvão, mas as modernas são muito boas e proporcionam um traçado elegante. Eu vou tentar escrever aqui Tóquio em japonês. De tanto ver, né, como se escreve, eu acho que eu sei. Mas tem toda uma ordem aqui, não é fazer o traçado de qualquer maneira, não. O mestre me deu uma colher de chá e numerou essa ordem correta. To é leste, Kyo, capital. Os 2 caracteres formam o significado do nome da cidade. Tóquio, a capital do leste. Considerando que é a primeira vez... Q é 9. Não, ele tem certeza que ele está me dando a nota 9? Não. É na amizade. É na amizade. Na minha autocrítica eu me dou uma nota 6 para passar de ano, porque eu estou sendo legal comigo mesmo. Sei que a minha medalha ainda não é a de ouro e que para ser craque na caligrafia japonesa é preciso mesmo mergulhar na essência desse povo. Organização, disciplina, cuidado, paciência e, claro, respeito às tradições. Pra mim é medalha de ouro, sim. Imagina eu fazendo essa caligrafia aí. Péssima, foi 10, Carlos Gil. Voltando pra Bárbara, ontem a gente mostrou aqui, né, Bárbara, a chegada do Gabriel Medina, que é um dos favoritos aí, a medalha de ouro. E hoje tem outra estrela do surf chegando. Quem é? Conta pra gente. Pois é, Maju, expectativa aqui também pelo Ítalo Ferreira, que é campeão mundial de surf, é também um atleta que tem tudo para brigar pela medalha de ouro. Tem muita gente falando aqui de uma final brasileira no surf, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira, quem sabe, né? Essa é a nossa expectativa e a nossa torcida. E eles treinaram hoje também por aqui. A estreia do surf aqui nos Jogos Olímpicos acontece no dia 25 de julho, ou seja, eles têm mais uma semana aí de preparação para poder também se ambientarem aqui. Está muito calor no Japão, já falo para vocês aí, só para dar uma atualizada, durante o dia dá 35, 40 graus, uma umidade aí relativa do ar de 90% de umidade, assim, a gente fica realmente suando bastante. Então eles têm um tempo aí de uma semana para também passar por essa adaptação, não só eles, mas como todos os atletas também da nossa delegação. Maju, por hoje é isso. Amanhã eu volto por aqui pra gente conversar e tomara que eu traga boas informações da seleção brasileira feminina, viu? Vou torcer bastante. Eu também vou torcer. E você falou, eu acordo 5 da manhã, sim, todo dia. Amanhã eu vou acordar pra ver a seleção, assistir ao jogo, mas é minha rotina. E só pra confirmar, 35 a 40 graus, é isso que você falou? É isso que eu escutei agora aqui? Isso.
Uau! Sensação térmica, Maju, de 40 graus. Olha, eu vou te falar, muita gente anda com guarda-chuva aqui, sombrinha, né? Cada região do país chama de um jeito por causa do calor. Eu passo filtro solar no corpo inteiro. Eles recomendam pra gente usar mesmo, porque queima a pele. É muito quente aqui, é diferente. O pessoal fala assim, Maju, você mora no Brasil, você tá acostumado. Falei, mas não é assim também lá não, viu? Não é pra tudo isso não. Bárbara vai voltar morena, então, aqui pro Brasil. Obrigada por essa paisagem linda e esse fundo maravilhoso. E, ó, vou te cumprimentar como você me ensinou aqui, tá bom? Até amanhã, Bárbara. Obrigada. Olha, e do mar, né? Porque a Bárbara falou do surf, agora a gente vai para o espaço. Este 20 de julho de 2021 entrou para a história com um passo inédito para o turismo espacial. Um foguete decolou pela primeira vez sem nenhum piloto, levando ao espaço uma tripulação civil. Vou chamar aqui no telão a Raquel Krahenbu, que vai contar sobre esse voo para a gente, que foi um voo bem sucedido, né, Raquel? Fiquei aqui com o coração na mão, acompanhando às 10 e pouco da manhã o lançamento desse foguete. Vamos lá, traga os detalhes para a gente, Raquel. Boa tarde. Oi, Maju. Boa tarde a você, a todos. Foi um grande sucesso, muita comemoração aqui nos Estados Unidos e de volta à Terra, agora há pouco, o bilionário Jeff Bezos ganhou o título aí, o prêmio de o mais novo astronauta reconhecido pelo governo dos Estados Unidos, juntamente com os 3 companheiros de voo dele, o irmão dele e também a pessoa mais jovem e mais velha que já chegaram no espaço. Foram 20 anos desde que Jeff Bezos começou essas ambições espaciais, criou a companhia de turismo espacial e os 10 minutos de voo entraram para a história da corrida do turismo do espaço. Bezos, depois, agora há pouco, durante uma coletiva, ele falou que coisas grandiosas começam de maneira pequena, que esse foi o primeiro passo para algo gigante. Falou que as próximas gerações vão poder fazer coisas grandiosas, extraordinárias e depois ajudar a resolver os problemas aqui também da Terra. Ele lembrou que o planeta, né, ele lembrou que não há outro planeta habitável e que lá de cima dá para ver como a atmosfera da Terra é fina e frágil. Então, ele comemorou bastante, ele falou que as expectativas já eram muito altas, mas que foram superadas com esse voo. E a gente separou aí uma reportagem para mostrar como foi esse voo. Vamos ver. Os 52 anos do aniversário da chegada do homem à Lua foi marcado com mais um feito histórico. Uma missão que pretende abrir caminho para que pessoas comuns possam chegar ao espaço. Sem nenhum piloto a bordo, a nave, que vinha sendo testada há quase uma década, decolou pouco depois das 10 horas da manhã do horário de Brasília, do deserto no Texas. A tripulação, inteiramente civil, gritava emocionada de dentro da cápsula. Estavam a bordo o bilionário Jeff Bezos, o irmão dele, Mark, a aviadora Wally Funk, de 82 anos, a pessoa mais velha a chegar no espaço, e o estudante holandês Oliver Daemen, de 18 anos, o mais jovem a ir ao espaço. Eles experimentaram por poucos minutos a gravidade zero e viram a Terra lá de cima. A cápsula pousou com a ajuda de 3 grandes paraquedas perto de onde foi lançada. Na Terra, Bezos, o mais novo astronauta, comemorou. Foi o melhor dia da minha vida, disse. Esta foi a segunda vez em menos de 10 dias que um bilionário chegou no espaço em sua própria aeronave. Há 9 dias, o bilionário inglês Richard Branson realizou o primeiro voo turístico ao espaço, levando com ele funcionários de sua companhia. O voo, diferente do de hoje, foi mais longo, durou cerca de 1 hora, e a aeronave decolou na horizontal, carregada por um avião com motor de foguete. Os bilionários esperam que um dia no futuro o espaço seja acessível a todos e que as missões possam também ajudar a resolver problemas da Terra.
Agora, Maju, ainda pode levar muitos anos para que esses voos ao espaço sejam acessíveis. Por enquanto, apenas quem tem muito dinheiro na conta pode chegar lá. Para a gente dar uma ideia, esse jovem de 18 anos foi a primeira pessoa que pagou por uma passagem nessa aeronave de Jeff Bezos. E para mostrar um contexto, uma pessoa tinha pagado em um leilão 28 milhões de dólares por essa passagem. Essa pessoa não pôde ir, então o pai desse estudante, que foi o segundo na lista, também pagou, a estimativa que também pagou milhões de dólares para esse voo, deu a passagem então para esse jovem. E, além disso, também, já 600 pessoas compraram passagens da companhia do outro bilionário, né, do Branson. E essas pessoas pagaram até 250 mil dólares para poder chegar lá no espaço, olhar a Terra de cima, sentir essa gravidade zero. É uma realidade ainda mais distante, né, dos brasileiros. Mas há uma expectativa que essa competição dos bilionários aí faça esse preço cair, e também porque todos eles estão usando naves que podem ser enviadas ao espaço mais de uma vez. Então, eles trabalham para que esses preços caiam. Os dois já falaram que há expectativa para que esses preços sejam mais acessíveis. Agora, Maju, para a gente dar uma mostração aqui, por enquanto, aqui pelo menos hoje, entre os americanos, a maioria ainda não quer se aventurar no espaço, não. Uma pesquisa mostrou que só 54% dos americanos não gostariam, neste momento, de ir até o espaço, Maju. Mas vamos ver que, a partir do momento que a gente ver mais deles indo mais voos saindo para o espaço, isso pode mudar, porque as pessoas vão começar a ver que é seguro também voar até ali o espaço, nesse voo de alguns minutos até o espaço, Maju. Você encararia, Raquel? Eu encararia, Maju. Eu não sou a grande fã de voar, não, mas olha, poder chegar lá em cima e ver a Terra de lá de cima, né? Sentir aquela sensação de não ter nenhum peso, eu acho que é uma sensação que vale a pena, Maju. Eu também tô nesse bonde aí, no bonde do espaço, encararia também. Vamos torcer para baratear isso, né? Demora, mas quem sabe um dia. Obrigada, viu, Raquel, pelas informações. E olha, a gente lembra aqui que o primeiro turista espacial da história foi o americano Dennis Tito, que pagou 25 milhões de dólares para embarcar numa nave russa até a Estação Espacial Internacional, isso lá em 2001. E vamos falar de clima. O Serviço de Meteorologia britânico emitiu 2 alertas de calor extremo no Reino Unido. Calor que deve durar até sexta-feira. Vou para Londres falar sobre isso com a nossa correspondente, a Cecília Malan, porque calor extremo e Londres são 2 coisas que a gente não costuma, né, Cecília, associar. Então, explica pra gente o que está acontecendo por aí. Tá quente agora? Como é que você está sentindo a sensação? Boa tarde. Tá quente, Maju, e são 2 coisas que eu posso dizer que não combinam muito, viu? Boa tarde a todos vocês. Olha, 30 graus neste momento, a previsão é de 33 amanhã, nada demais aí no Brasil, mas totalmente fora dos padrões daqui, mesmo em pleno verão. Para vocês terem uma ideia, está fazendo mais calor agora na Inglaterra do que em destinos europeus conhecidos por isso, como, por exemplo, a ilha espanhola de Tenerife. O governo britânico já emitiu, como você disse, alertas de clima extremo, reforçou os perigos de insolação, desidratação e náusea e pediu às pessoas para evitarem sair no sol entre 11 da manhã e 3 da tarde. Em visita aqui a Londres, o enviado especial dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, disse agora há pouco que o mundo não tem o luxo de esperar o fim da pandemia para só então enfrentar a crise ambiental. Isso porque os efeitos das mudanças climáticas já estão aqui, enquanto o Reino Unido derrete. E olha que ironia agora, Maju, começando a chover, sentindo pingos de chuva aqui e o sol ainda forte. Que loucura, misturou tudo. Enquanto o Reino Unido vive esse tempo louco, Alemanha e Bélgica lidam com os transtornos de inundações sem precedentes. O nível da água está baixando, revelando destroços acumulados e pertences pessoais perdidos para sempre. Na Bélgica, 37 mil casas continuam sem energia. E a preocupação mais urgente agora é com a possível falta de água potável.
Ao lado de bombeiros e paramédicos, o rei e a rainha fizeram 1 minuto de silêncio em respeito às vítimas. Foram 31, mas 163 pessoas continuam desaparecidas. Na Alemanha, o governo está sendo criticado e cobrado pela falta de preparo. A chuva forte estava prevista, mas nada impediu as enchentes e os deslizamentos de terra que varreram vilarejos, levando casas, carros e árvores. Equipes de resgate continuam as buscas por desaparecidos e algumas casas ainda correm o risco de desabar. Essa ponte, que tinha sido renovada recentemente, está a ponto de cair depois de perder uma coluna na enchente. Ela faz uma importante ligação entre as cidades de Colônia e Bonn, a antiga capital alemã. Não temos água, nem luz, nem gás, não podemos dar descarga, nem tomar banho, nunca vi nada igual, desabafa essa senhora de 80 anos. Alguns moradores temem que essa situação possa durar meses. A enchente destruiu o sistema de esgoto, arrebentou um grande gasoduto e acabou com uma instalação de tratamento de água. Agora, pequenas cidades alemãs dependem de caminhões-pipa. Soldados ajudam na mega operação de limpeza. Esse homem aponta para o acúmulo de lixo. Tem muita comida perecível que pode atrair ratos, ele diz. A primeira-ministra Angela Merkel, na reta final do seu último mandato, já visitou as áreas mais atingidas e hoje foi ver também um centro de distribuição de comida e medicamentos. Merkel disse que o governo vai criar amanhã um programa de ajuda financeira sem burocracia para atender as pessoas que, segundo ela, ficaram sem nada além da roupa do corpo. As eleições acontecem em 10 semanas e a morte de 160 pessoas revelou que houve falhas graves nas medidas anti-enchente. É impensável isso estar acontecendo na Alemanha, resume bem o motorista desse caminhão-pipa. Vamos para o Peru agora. A autoridade eleitoral do Peru declarou a vitória do socialista Pedro Castillo na eleição presidencial de junho. Foram mais de 40 dias de apuração dos votos, um período marcado por tensão. O resultado foi muito apertado, o que reflete, então, a polarização política no Peru. Pedro Castillo teve 50,12% dos votos e a candidata conservadora Keiko Fujimori, que é filha do ex-presidente Alberto Fujimori, teve 49,87%. Keiko aceitou o resultado, apesar de ter questionado a validade de algumas cédulas durante a contagem dos votos. A Organização dos Estados Americanos, que é a OEA, a União Europeia e o Reino Unido confirmaram que não houve fraude na eleição. A posse está marcada para o próximo dia 28. No primeiro discurso, como presidente eleito, Castillo buscou um tom de conciliação. De volta aqui ao Brasil, pelos aeroportos, porque a gente vai ver agora que o movimento de passageiros neste mês já é quase 4 vezes superior ao de julho do ano passado. E o pessoal vacinado está retomando, né? Isso que a gente está vendo, as viagens de avião. Para muita gente, chegou a hora de realizar as viagens que a pandemia cancelou. Nossa, fazia muito tempo. Quanto tempo, mais ou menos? Sei lá, mais de 2 anos, acho. Ou seja, pandemia atrasou muita coisa. Sem chance. Essa passagem está comprada faz mais de 1 ano. Tem muita gente já sentindo de volta o gostinho de vir ao aeroporto. Durante essas férias de julho, são esperados 3,5 milhões de pessoas embarcando ou desembarcando. Um aumento de 284% se comparado ao mesmo período do ano passado. E a saudade é tanta que até essas burocracias, olha, de pegar fila, carregar malas, fazer check-in, agora são legais. Retornando, né? Os viajantes estão voltando aos poucos. O número de passageiros que devem passar pelos aeroportos brasileiros neste mês de julho equivale a apenas metade do de 2019. Mas, comparado com 2020, é muito mais gente. Dos 26 aeroportos administrados pela Infraero, praticamente todos já estão registrando o dobro do movimento do que das férias do meio do ano de 2020. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, espera 930 mil passageiros este mês, 604% mais do que no ano passado. No Santos Dumont, no Rio, 648 mil pessoas devem embarcar ou desembarcar agora em julho, aumento de 268%. O aeroporto de Foz do Iguaçu, um dos destinos turísticos mais importantes do Brasil,
O crescimento é de 686% no número de passageiros. Os dirigentes da Associação Brasileira de Agências de Viagens no Paraná acreditam a volta das viagens de turismo à expansão da vacinação contra a Covid. O fator vacina primordial. Essa vacina está liberando a população para viajar, principalmente as pessoas um pouco mais idosas, da minha idade para frente. Já estão todas vacinadas, a maioria já tomaram as 2 doses. A viagem da Maria é mais do que turismo. Ela mora em Houston, nos Estados Unidos, e não visitava a família no Brasil desde o começo da pandemia. Vacinada, ela pôde passar as férias aqui e agora volta para casa, fica com gosto de até logo. Tá voltando para os Estados Unidos já com planos para voltar para o Brasil? Ano que vem, de volta aqui, morrendo de saudade do Brasil, da comida, da família, né? Graças a Deus, as coisas estão voltando ao normal. Eu acho ótima a retomada, sempre com cautela e cuidado, gente. Olha, com o avanço da vacinação contra a Covid e a queda na ocupação dos leitos de UTI, o governo de Pernambuco permitiu a volta da música ao vivo em bares e restaurantes, mas, claro, respeitando algumas regras, como o limite de músicos e nada de dança. Depois de 6 meses, música ao vivo de volta. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Um decreto estadual autoriza pequenas apresentações em Pernambuco com até 3 músicos. Caixa de som está permitida, mas sem amplificadores. Dançar continua proibido. Para um músico que vivia só de música, a gente perdeu 100% da nossa renda. Mas graças a Deus estamos voltando. O horário de bares, restaurantes e lanchonetes foi ampliado. Estavam fechando às 10. Agora podem funcionar até às 11 da noite, mas seguindo as normas de segurança contra a Covid-19. Utilização de máscaras, distanciamento social, não ficar em pé, sempre estar sentado, utilização do álcool em gel. Além da música ao vivo, outros eventos culturais podem funcionar aqui em Pernambuco, como cinema, teatro e mostras em museus. Isso está sendo possível graças à diminuição dos casos de Covid. Há quase uma semana, o número de leitos de UTI na rede pública está abaixo de 1.000, o que não acontecia desde março. Toda vez que nós promovemos a reabertura de uma atividade, o foco da fiscalização fica nessa atividade que foi liberada, que foi permitida voltar a funcionar. E a gente deve, em breve, se posicionar sobre a possibilidade de, em função dos números da saúde, permitir ou não a realização de eventos maiores aqui no estado de Pernambuco. Os infectologistas alertam. Nesses 6 meses, desde o início da vacinação, a gente vem observando que já sabíamos, a vacina é a forma mais garantida de reduzir o número de óbitos e de novos casos. E estamos agora observando esses indicadores caírem, tanto no estado de Pernambuco como no Brasil. No entanto, não significa que estamos ainda no momento de total descuido ou mesmo não usar mais máscaras ou não tomar cuidado de higiene das mãos, porque ainda existe muita população esperando a vacina no braço. Neste circo, no Cabo de Santo Agostinho, tem a aferição da temperatura antes de entrar. E na plateia, apenas parentes podem ficar próximos. Eu gosto muito de circo. Eu amo ver palhaço. Eu fico rindo demais. Os artistas estavam ansiosos para a primeira apresentação depois de mais de um ano. Pra gente que ama o que faz, além de depender da nossa arte, da nossa bilheteria, dá uma esperança a gente, é uma alegria muito grande, é um combustível para nossa alma. Uma retomada que renova a esperança. Felizmente, um momento tão triste, e aí logo a gente que trabalha com alegria, né, botar sorriso no rosto das crianças, infelizmente a gente teve que parar. Mas estamos voltando, graças a Deus, e eu estou muito feliz que eu vou fazer o povo rir, todo mundo de novo. E ainda hoje, o frio de 8 graus negativos na Serra Catarinense e a preocupação com a população de rua em meio a esse frio congelante. E a seguir, o programa para ajudar universitários de baixa renda tem o menor número de bolsas desde 2014. E o Banco Mundial aponta que o impacto negativo da pandemia no mercado de trabalho brasileiro deve durar 9 anos. Já já a gente te conta.
presidente Jair Bolsonaro reafirmou hoje em uma entrevista à Rádio Itatiaia que vai vetar o trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias que quase triplicou o valor do fundo eleitoral. O Congresso aprovou o texto com a previsão de um fundo de quase 6 bilhões de reais para financiar com recursos públicos campanhas políticas no ano que vem. Esse texto foi aprovado com o apoio da maioria dos partidos de oposição e da base governista. Numa entrevista à TV Brasil ontem à noite, o presidente Bolsonaro já tinha sido questionado sobre o fundo eleitoral. Ele respondeu, primeiramente, de forma mais categórica, afirmando que não vai sancioná-lo. Em seguida, disse que a tendência é vetá-lo. Hoje, à Rádio Itatiaia, o presidente afirmou que vai vetar e que caberá ao Congresso decidir se mantém ou não o veto. Também ontem, parlamentares de 4 partidos recorreram ao Supremo Tribunal Federal para anular a votação que permitiu o aumento do fundo eleitoral. Bolsonaro tem 15 dias úteis para sancionar ou então vetar parcialmente ou integralmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o INSS está atualizando o cadastro de beneficiários desde 2019. Só que aí tem gente se aproveitando para aplicar golpes. Por isso, é preciso ficar muito atento às formas que o Instituto faz contato com os pensionistas. A única fonte de renda de Dona Irineia, de 81 anos, secou no mês passado. O dia que chegar é o dia que vencer a conta de luz. Aí eu já mandava pagar. Como é que vai ser esse mês? Vou ficar sem pagar. Posso comprar nada. Vou ter que pedir. Desde 2010, ela recebia do governo o BPC, Benefício de Prestação Continuada, no valor de um salário mínimo. Só que em abril, chegou um comunicado do INSS avisando que a renda da família não se enquadrava mais no programa. A defesa não foi feita de forma correta no Instituto. O benefício foi suspenso e ainda está em análise. Esse valor faz muita diferença, sim, na mesa dela. Agora ela está lá fazendo as continhas que não vai fechar no final do mês. Assim como a Dona Irineia, mais de 700 mil pessoas que recebem benefícios previdenciários foram notificadas pelo INSS por carta para apresentar documentos pendentes. Até agora, pouco mais de 230 mil responderam. O beneficiário tem até 30 dias após o recebimento da carta para prestar esclarecimentos ao INSS. Se isso não for feito, os auditores abrem um processo administrativo, que pode levar ao bloqueio e até à suspensão definitiva do pagamento. O governo está fazendo a revisão de benefícios desde 2019. Neste ano, já cancelou mais de 31 mil e suspendeu outros 4 mil pagamentos, a maioria por problemas cadastrais. CPF, às vezes é um problema que falta alguma informação. Vou dar um outro exemplo. A pessoa recebe uma pensão e falta a informação de que foi o originador da pensão. A falta de comunicação não necessariamente gerará uma suspensão do benefício. O que ela vai gerar é a abertura de um processo por indício de irregularidade. Abrir o processo, aí o servidor vai analisar se é o caso de fazer um bloqueio, ou não. O presidente do INSS diz que a revisão pretende corrigir essas inconsistências de cadastro e de renda e que está garantido o direito de recurso a todos os beneficiários que caírem no pente fino do sistema. Mandamos uma carta para que a pessoa apresente uma defesa, uma justificativa, e ela também tem os mesmos instrumentos para nos responder pelo aplicativo ou ligando no 135. Enquanto o INSS faz essas revisões, golpistas estão de olho tentando tirar vantagem. Por isso, o alerta. Funcionários do Instituto não ligam para casa, para o celular das pessoas, nem mandam e-mail para pedir ou confirmar informações. Se isso acontecer, pode ser golpe. A Gisele recebeu um telefonema e quase foi enganada. Eles tinham CPF, eles tinham minha data de nascimento, tinham o nome da minha mãe. Eu só preciso da identidade para comprovar que é você. Por que senão? Porque senão você não recebe seu benefício. Aí eu desconfiei. O INSS também diz que nunca pede dados por SMS ou e-mail. A orientação é manter os dados pessoais sempre atualizados. E caso o cidadão caia em um golpe, deve registrar um boletim de ocorrência e avisar o quanto antes ao INSS e ao banco onde recebe o pagamento.
Bom, sobre a dona Irineia, que a gente mostrou no início da reportagem, o INSS informou que o pagamento do benefício dela pode ser restabelecido depois da análise do novo recurso. E sobre o perigo dos golpes neste momento aí de revisão, o presidente do Instituto reforçou que, na dúvida, gente, os beneficiários devem ligar para o telefone 135. Então, liga para 135. O Ministério da Educação divulgou hoje a lista de selecionados para o ProUni no segundo semestre. Esse programa, que financia bolsas de estudo em faculdades particulares para alunos de baixa renda. Mas, olha só, o número de bolsas foi o menor desde 2014. Isso aí é um indicativo preocupante que mostra o impacto da pandemia no ensino superior. 2 indicadores que apontam uma diminuição no acesso às universidades públicas e particulares. O Enem vai ter o menor número de participantes dos últimos 14 anos e o número de bolsas concedidas pelo ProUni é o menor dos últimos 8 anos. Neste ano, o programa ofereceu 296 mil bolsas, uma redução de 30% em comparação ao ano passado, quando foram oferecidas 420 mil bolsas. Em 2019, foram 413 mil. Em 2014, foram 306 mil bolsas do ProUni. O cálculo para as bolsas do ProUni, segundo o Ministério da Educação, tem relação direta com o número de estudantes que entram nas faculdades particulares. Quanto menos calouros nessas instituições, menor o número de vagas para bolsistas do ProUni. Ou seja, neste ano, diminuiu o número de interessados em começar os estudos nessas universidades. A pandemia contribuiu. A crise econômica veio na esteira da crise sanitária e afetou o público-alvo do ensino superior. A Maria Eduarda teve que deixar o curso de Ciências Sociais na Universidade de Brasília. Precisou trabalhar para ajudar a família e não dava para conciliar com os horários das aulas, que passaram a ser virtuais. A saída vai ser tentar uma instituição particular com bolsa do ProUni. Tive que sair de vez da UNB porque eu não conseguiria adaptar a minha grade horária com o meu emprego. Esse ano eu pretendo fazer o Enem 2021 porque eu quero conseguir 100% de bolsa na universidade particular, onde tem a grade fechada. A diretora do Centro de Políticas Educacionais da FGV, Cláudia Costin, diz que essa situação, agravada pela pandemia, deve afetar de forma negativa o desempenho econômico do país e que é preciso um esforço nacional para trazer a educação de volta às políticas prioritárias. Hoje, menos de 20% dos brasileiros com mais de 25 anos têm ensino superior completo. O Brasil precisa parar de falar que educação é prioridade no discurso e não transformar isso em prática. Nós vamos ter que fazer um grande esforço nacional para garantir direito de aprendizagem a todos, se nós queremos ser um país com desenvolvimento forte e inclusivo, em tempos que, como eu disse há pouco, demandam competências de nível muito mais sofisticado. Caso contrário, esses jovens vão estar fadados ou ao subemprego ou ao desemprego. Isso seria uma tragédia para o país. O MEC afirmou que, ao contrário do que ocorreu em edições passadas, agora o número de bolsas integrais é maior do que o de bolsas parciais. Ao todo, 952 instituições privadas participam do ProUni nos 26 estados e também no Distrito Federal. Continuamos falando aqui sobre as marcas da pandemia. Olha, um relatório do Banco Mundial que foi divulgado hoje aponta que o impacto negativo da pandemia no mercado de trabalho brasileiro pode durar 9 anos. O Eduardo tinha um salão, mas com a pandemia foi impossível manter o negócio aberto. Para tentar segurar a renda da família, ele passou a oferecer o serviço na esquina de uma rua, no centro de Macapá. Uma forma de eu conseguir o trabalho foi aqui, no canto, na frente ao Shopping Popular. O Paulo Henrique, de Porto Velho, tinha uma carreira de 10 anos como DJ. Com a pandemia, nada de festas. Agora, o DJ PH trabalha como motoboy. Achei uma profissão arriscada, cansativo, mas hoje eu estou aí na luta e dando graças a Deus, né, que está dando para sobreviver. Minha meta é fazer tantas corridas por mês, 200 corridas por mês. Essa é a base agora.
né? É a meta das corridas. Assim como o Eduardo e o Paulo Henrique, muita gente também perdeu o salário e foi para a informalidade. É o retrato da crise econômica agravada pela pandemia. O Banco Mundial apresentou hoje uma pesquisa que mostra a diminuição dos empregos e o aumento da informalidade nos países da América Latina. O relatório aponta que a crise provocou desemprego e diminuição de renda, e os impactos serão a longo prazo. Nos países da América Latina e do Caribe, a recuperação é lenta. Segundo o relatório, o emprego formal demora 2 anos e meio após o início da crise para começar a se recuperar. O informal, cerca de 1 ano e 8 meses. Os trabalhadores menos qualificados, sem ensino superior, sofrem mais. São os que mais perdem empregos e têm redução de renda. No Equador e no Brasil, por exemplo, segundo o Banco Mundial, pessoas com ensino superior passam menos tempo desempregadas e não sofrem com redução salarial, enquanto aqueles com menor qualificação levam mais tempo para se recuperar, aumentando a desigualdade. Os efeitos para eles duram 9 anos após o início da crise. E quem entra no mercado de trabalho durante a pandemia tem um início de carreira pior, com salários mais baixos. Representantes do Ministério da Economia participaram da apresentação da pesquisa. O secretário especial de Previdência e Trabalho disse que o governo adotou medidas para diminuir os efeitos negativos. Citou o auxílio emergencial, um benefício pago aos mais vulneráveis, e o programa que permitiu a redução de jornada de trabalho e renda para preservar empregos. Segundo ele, 20 milhões de acordos foram fechados entre empresas e funcionários. O secretário do Trabalho disse que o desafio é diminuir a informalidade. Hoje em dia, nesse meio, existem 40 milhões de pessoas que não têm à sua disposição um contrato de trabalho, uma forma de inclusão produtiva, uma qualificação que permita a melhoria da sua produtividade para chegar no mercado formal de trabalho. Acho que esse é o grande desafio que se impõe, que já se impunha antes, mas que agora, com a questão da Covid-19, é ainda mais importante, né, para que a gente não perca as gerações por causa da Covid-19, não perca outras gerações, né, que vão se manter na informalidade, com isso não conseguem retornar posteriormente para o mercado formal de trabalho. A defesa dos policiais militares envolvidos na ação que resultou na morte de 9 jovens num baile funk em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, tem 10 dias para contestar a decisão do Ministério Público. Ontem, os promotores denunciaram 12 PMs por homicídio doloso. Na denúncia, eles afirmam que os PMs fecharam as vias de acesso e fizeram com que as vítimas fossem encurraladas, morrendo por asfixia indireta. No começo do mês, o Departamento de Homicídios havia indiciado 9 PMs por homicídio culposo, sem intenção de matar. Para a Polícia Civil, os PMs não foram à comunidade com o plano de matar os jovens, mas deixaram de avaliar que havia esse risco ao tentar dispersar a multidão. A promotoria incluiu mais 3 PMs entre os denunciados e considerou que os 12 assumiram o risco de provocar as mortes. A tragédia aconteceu durante um baile funk em dezembro de 2019. Na semana passada, o jornal Hoje mostrou com exclusividade a conclusão do inquérito com um laudo que reproduziu de forma virtual a ação dentro de Paraisópolis. E um memorial em homenagem a mulheres negras foi vandalizado em Duque de Caxias, lá na Baixada Fluminense. As imagens foram cobertas por tinta branca. Testemunhas contaram ter visto no domingo de manhã um homem branco que chegou de carro com um balde de tinta e um rolo. Segundo os moradores, ele pintou rapidamente os rostos das mulheres retratadas no mural e foi embora. O memorial, que tem o título que é esse aqui, Nossos Passos Vêm de Longe, foi feito para realçar histórias de luta de 9 mulheres. Entre elas, a Fátima Monteiro, que é uma líder comunitária e ex-catadora de lixo. A Maria Conga, uma mulher trazida da África como escrava, que se tornou símbolo da luta por liberdade durante o período escravagista brasileiro. E também a Marielle Franco, a vereadora assassinada em 2018. Esse memorial vai ser refeito no próximo domingo, que é dia 25 de julho, quando é celebrado o Dia da Mulher Negra. É isso, nada de apagamento histórico, gente.
Polícia recebeu uma chamada de violência doméstica por minuto no primeiro ano da pandemia. E o episódio envolvendo o DJ Ives e o crescimento dos casos de agressão contra as mulheres são os temas do Profissão Repórter de hoje. Pelo amor de Deus, meu marido veio aqui, tá quebrando a minha casa e disse que vai voltar aqui com os bandidos. Me ajuda. Essas mensagens foram enviadas por mulheres vítimas de violência doméstica. Há uma expectativa da saída ou da transferência do DJ Ives. Nesse auditório estão homens denunciados por violência doméstica. Pode ocupar, né? E abaixe o tom de voz comigo. Você está dentro do Ministério Público, respeito. Bora trabalhar. Rita busca um imóvel para alugar, vai atrás de doações e monta uma nova casa para vítimas de violência doméstica. Você é a primeira. Hoje, depois da final de No Limite, do Profissão Repórter. E a seguir, a preocupação com a população de rua em meio ao frio congelante. Hoje fez frio de 8 graus negativos na Serra Catarinense. E tem também a previsão do tempo para todo o país com a Eliana Marques. Até já. Muçulmanos no mundo todo celebram hoje o festival de Eid al-Adha, a festa do sacrifício. Lá no Afeganistão e também no Mali, os presidentes sofreram ataques durante a comemoração. O presidente afegão Ashraf Ghani e outras autoridades estavam reunidos para a oração no Palácio Presidencial em Cabul. Foguetes foram disparados durante a cerimônia, que continuou com o som de explosões. 3 foguetes caíram do lado de fora do palácio, mas ninguém ficou ferido. A insegurança no Afeganistão aumentou depois da retirada das tropas estrangeiras e o avanço do grupo radical Talibã. No Mali, um homem atacou o presidente interino, Assimi Goïta, durante as orações. O agressor foi preso e o presidente não ficou ferido. Em outras cidades, como Jerusalém, Cairo e Bagdá, fiéis se reuniram em mesquitas ou lugares abertos para celebrar uma das datas mais tradicionais do calendário muçulmano. E o incêndio florestal que atinge o estado do Oregon, na costa oeste dos Estados Unidos, está avançando cerca de 8 quilômetros por dia. Imagens de satélite divulgadas hoje pela Agência Espacial Americana mostram o tamanho do estrago. Mais de 2.200 bombeiros atuam no combate às chamas lá no estado. Esse fogo começou há 2 semanas e consumiu até agora uma área quase do tamanho da cidade de São Paulo. 67 casas e outras 100 construções foram destruídas. As chamas agora ameaçam uma área com 3.400 residências. As autoridades dizem que este já é considerado um dos 4 piores incêndios no Oregon em extensão. E no momento é o mais violento dos cerca de 80 incêndios florestais no país que enfrentam uma onda de calor também. A gente vai da onda de calor para a onda de frio, né? Tem gente que ama o frio, mas quando você está em casa, quentinho, coberto, essa onda de frio traz uma preocupação com a hipotermia, principalmente entre a população em situação de rua. Aqui em São Paulo, o Ministério Público quer saber se o frio foi a causa da morte de 13 pessoas. As temperaturas baixas congelaram a caixa d'água em Embu-Guaçu, na região metropolitana, e mudaram o cenário da rodovia dos imigrantes que liga São Paulo ao litoral. Na madrugada, os termômetros registraram 1 grau na estrada. Na capital, as temperaturas ficaram abaixo dos 10 graus. O Clóvis sentiu esse frio todo no corpo. Quando o frio chega, isso dói até os ossos, né? Até os ossos começam a doer, entendeu? Então a gente tem que estar sempre, começa a tremer. Então a gente coloca uma touca, não dá, tem que colocar outra também. O que o Clóvis sentiu foi um começo de hipotermia, a perda de calor no corpo. Segundo o Movimento Estadual da População em Situação de Rua, pelo menos 13 pessoas podem ter morrido de frio neste inverno em São Paulo. O caso mais recente foi de um homem de 60 anos, ontem no centro da capital. O Ministério Público pediu explicações das autoridades. A Prefeitura informou que são casos suspeitos e que está acolhendo os moradores em abrigos, como na madrugada de hoje. 244 pessoas dormiram em albergues.
As pessoas que não têm proteção contra as baixas temperaturas, como por exemplo as que vivem em situação de rua, são as mais suscetíveis a sofrerem uma hipotermia. Segundo os médicos, em uma temperatura de 10 graus, por exemplo, uma pessoa mal nutrida e mal agasalhada pode morrer de frio em até 5 horas. Este médico fisiatra explica que a temperatura média para o nosso corpo funcionar normalmente é de 37 graus. Quando essa temperatura cai, o corpo pode entrar em colapso. Você começa a ter tremor, pode ter perda da consciência, ficar confuso. Quando o corpo perde mais calor do que produz, as funções começam a falhar. A velocidade dos batimentos cardíacos diminui. Os músculos que ajudam na respiração ficam mais fracos. Os processos neurológicos também são afetados. A pessoa vai perdendo a consciência até o coração parar de vez. Em casos graves, é preciso socorro médico, mas medidas simples podem evitar a hipotermia. Evitar a perda de calor, então se agasalhar, cobertor, para impedir que o corpo perca calor para o ambiente. Se a pessoa tiver com roupa molhada, úmida, retirar as roupas que estão fazendo o paciente ainda perder mais calor, colocar roupa quente. E se ele tiver algum nível de consciência, o que é nível de consciência? Não tem o risco de engasgar, ofertar líquidos quentes. Não é bebida alcoólica, tomar um conhaque para aquecer, não. Café, chá, substâncias que vão aumentar a temperatura central desse paciente. O Ministério Público deu prazo de 10 dias para que a Prefeitura de São Paulo responda sobre a possível responsabilidade na morte dos moradores em situação de rua. E a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social informou que já recebeu a comunicação do Ministério Público e que vai esclarecer todos esses questionamentos. E lá no Rio Grande do Sul, a onda de frio está ajudando a esquentar o comércio. Uma pesquisa que foi feita entre os lojistas da capital gaúcha mostra que as vendas devem crescer mais de 20% neste inverno, com relação, se a gente comparar, o inverno de 2019, que é o período anterior à pandemia. A fumacinha branca é um sinal. Dentro de casa tem uma família bem quentinha. Aqui é o dia inteiro fogão aceso. E fogão aceso a gente se esquenta. Hoje, o Rio Grande do Sul amanheceu com temperaturas negativas em algumas cidades. E um cenário bem típico do inverno, provocado pela geada na região de Uruguaiana e Passo Fundo. Em Cambará do Sul, um açude chegou a congelar. E é em dias assim que o comércio está apostando para recuperar as vendas, depois de tanto abre e fecha por causa da pandemia. Tem lojista até vendendo mais do que antes, porque o consumidor quer mesmo fugir desse frio. Numa das maiores redes de varejo do sul do país, a procura pelo fogão a lenha cresceu 140% em relação a 2019, antes da pandemia. Até a gente brinca, que eu brinco com a minha equipe, que o pessoal passa frio de noite, no outro dia eles vêm comprar os produtos para se aquecer. Por isso, 7 a cada 10 lojistas estão bem otimistas. Uma pesquisa do Sindlojas de Porto Alegre também identificou que os clientes seguem uma tendência que surgiu com a pandemia. A prioridade é o conforto. Não é à toa que o calçado mais vendido neste inverno é a pantufa. Quanto mais novinha, melhor. Mais aconchegante, confortável para ter em casa também, né? Aqui elas passaram na frente das botas e tênis e representam 40% do total das vendas. Sucesso absoluto são as pantufas. As pantufas têm sido o item mais procurado nesse período do ano. A Paula desenha artes em produtos como canecas e o uniforme para o home office é o mais confortável possível. Geralmente eu trabalho de roupão, pantufa. Desde o início das atividades remotas, eu acho que eu já comprei 2 ou 3 pares de pantufa. Pantufa em casa e no escritório também. Essa empresa autorizou os funcionários a mudarem um pouco o figurino de trabalho nesse frio, já que as janelas precisam continuar abertas por causa do coronavírus. O funcionário ele se sente mais confortável e acaba que no final das contas ele rende mais, né? Uma mantinha, uma pantufa quente, tomando um chazinho, ele se torna mais feliz, né? Já imaginou apresentar o JH aqui de pantufa? Meu Deus, delícia! Ó, falar de geada, porque geou nos outros estados da região sul. A temperatura mais baixa registrada hoje foi lá onde? Urupema, na Serra Catarinense. 8,2 graus negativos.
De madrugada já tinha uns corajosos na praça da cidade. Vale tudo para bater uma foto ao lado do termômetro marcando 7 graus abaixo de zero. A dona Marciana se enrolou no cobertor para encarar o frio. Só de cobertor para aguentar. A senhora saiu da cama, mas não teve coragem de deixar a coberta lá, não? Não, tive que trazer, né? Tem que se proteger, mas é muito bom sentir esse frio. Mas a menor temperatura registrada em Urupema bateu os 8,2 negativos. O recorde anterior neste ano estava aqui perto, na cidade de Bom Jardim da Serra, 7,5 abaixo de zero. E nessas horas a gente faz qualquer coisa para se esquentar. Até uma luz vira aquecedor. Viemos aí há um mês atrás, mas não estava isso tudo não, estava 1 grau negativo só. Hoje está frio extremo, mas está bem gostoso. Quando o dia clareou, o branco da geada dominava a paisagem. Os campos verdes se transformaram. O cenário atrai gente de longe, que vem para a Serra Catarinense para curtir esse frio. Viemos de Recife e é o segundo ano que a gente pega o frio, que a gente pegou o ano passado, mas assim, nada perto do que está sendo esse ano. Essa galerinha aí se divertiu. Falam que o frio é psicológico e eu acredito, porque quando eu me divirto no frio, eu não sinto o frio. Na cidade vizinha, a não menos gelada São Joaquim, o lago da praça simplesmente congelou. Segundo a empresa de pesquisa agropecuária do estado, pelo menos 46 cidades registraram temperaturas negativas hoje em Santa Catarina. Muito frio também para os paranaenses. Pelo menos 18 cidades registraram temperaturas negativas. A mais baixa foi em General Carneiro, 7,8 abaixo de zero. Eu tô com 2 meias, mais a bota e meu pé tá congelado. Minhas mãos também, mas vale a pena. E o João Pedro, Eliana Marques, de 12 anos, falou que o frio é psicológico, porque ele se diverte e não sente frio. Só pode ser por causa da idade isso. Olha, o meu frio é bem real, ele não é psicológico, não. É super real. Boa tarde, Eliana. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. Bom, nós vimos aí o sul do país, mas também teve geada em áreas de São Paulo, Mato Grosso do Sul. Como é que foi? Exatamente. Olha, eu tenho aqui uma informação que chegou há pouco, que a gente teve pelo menos aí 80 estações meteorológicas no Brasil com temperaturas negativas hoje. E a capital paulista teve hoje a menor temperatura para o ano, igualou com o dia 30 de junho e foi a menor também nos últimos 5 anos. Em São Paulo, a gente também teve temperatura negativa no extremo sul da capital e no interior. Na região de Ribeirão Preto, na pequena Cássia dos Coqueiros, o gelo congelou em forma de estalactite nessa cerca aí. E na região de Itapetininga, que também fica no interior de São Paulo, olha, a geada atingiu hortaliças. Em Minas Gerais, já na cidade de Canápolis, foram as lavouras de abacaxi que você está vendo aí, olha, que ficaram cobertas pelo gelo. E em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, foi o segundo dia seguido aí de dia amanhecendo com sol e campos bem branquinhos. Bom, então a gente vai entender por que esse frio generalizado, né, pelo centro-sul do país, explicando então essa forte massa de ar polar aqui, potente. Toda essa área mais azulada aí esfriou bastante. E agora à tarde ainda continua frio. As máximas não devem chegar aos 20 graus de novo lá nas capitais do sul do país, nem aqui em São Paulo, olha, máxima de 18. No Rio, 22, em Campo Grande 23, aí BH com 24 já é mais agradável, né? Temos também Rio Branco e Goiânia, olha, as duas não vão chegar aos 30 graus hoje. Salvador e Recife também com máximas de 28 e aí mais quente mesmo, só nessa área aqui bem mais escura, pegando a faixa norte do Brasil. Maju. E ali o barato da gente ter a previsão, a gente também aprende cada nome de cidade. Cássia dos Coqueiros em São Paulo. Exatamente, eu fui ver qual o tamanho, cerca de 2.000 habitantes, bem pequenininha. Pequenininha, picurrucha. Chove onde faz sol. Bom, vou falar primeiro das áreas de sol, porque pegam também regiões que estão muito secas. Então, a umidade do ar agora à tarde pode cair a menos de 30% nessa área que está em amarelo aqui no mapa, a menos de 20% na área que aparece em laranja e a menos de 12% na área que está em vermelho aqui. Então, pega norte de São Paulo, de Mato Grosso do Sul, um pedacinho do sul de Goiás e também o Triângulo Mineiro. Índices abaixo de 12% são comuns em áreas desérticas. A diferença é que no deserto fica assim, abaixo dos 12%, praticamente o dia todo, enquanto aqui no Brasil só em algumas horas. Hoje, por exemplo,
exemplo, quando eram 11 da manhã em Calama, que fica no deserto do Atacama, no Chile, a umidade do ar estava, olha, em 7%. 11 horas lá e era meio-dia aqui no horário de Brasília. No mesmo período, então, a umidade lá em Barretos, no interior de São Paulo, já estava em 11%, portanto, abaixo dos 12% na faixa de emergência. As dicas que a gente sempre dá, né, que os especialistas falam para quem está em regiões muito secas são principalmente essas aqui, olha. Então, beber bastante líquido, muita água, muito suco, muito chá, evitar atividade física ao ar livre entre 10 da manhã e 4 da tarde e umidificar o ambiente. Hoje tem previsão de chuva aqui no leste nordestino, também entre o norte do Ceará e do Amazonas. Amanhã mais chuva no norte do Brasil, mais ar seco aqui no centro do país e mais geada no sul, chegando até o sul de São Paulo e também aqui, olha, na Serra da Mantiqueira. E a próxima madrugada ainda vai ser fria nas capitais do sul, sudeste e centro-oeste, mas amanhã à tarde a temperatura já começa a subir um pouquinho. Olha, em Porto Alegre máxima de 18, Floripa e Curitiba com 20, aqui em São Paulo 23 graus amanhã e no Rio 26, já dá para sentir um calorzinho no sol à tarde. Porque hoje não chega a 20, né, aqui em São Paulo. No sul de São Paulo e nem aqui em São Paulo. Aí a gente vai ter 23 no sul de São Paulo amanhã. não, na região sul e em São Paulo as máximas não chegam aos 20 nas capitais. E amanhã 23 aqui em São Paulo, mas Exato. ainda de manhãzinha frio. Exatamente, Maju. Então a gente atualiza tudo com você amanhã, Eliana. Obrigada. Até lá. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Olha, dormir em rede é tradição no norte, no nordeste do país. Agora, essas redes também estão sendo usadas como tratamento terapêutico para bebês que estão internados na UTI neonatal. São redes pequenininhas que foram instaladas dentro do hospital. Cauê gostou do balanço da rede. Aconchego, carinho e tratamento. Um tipo de terapia de estimulação. Ela é feita em bebês com doenças cardíacas. Alguns deles nasceram prematuros. Estamos no Hospital de Clínicas Gaspar Viana, em Belém, referência em cardiopatias congênitas. No primeiro semestre deste ano, 89 bebês precisaram de cuidados na UTI neonatal, a única no Pará neste tipo de atendimento. Bebês com quadro clínico estável, ganho de peso adequado e que nasceram com mais de 32 semanas são colocados em redes por até 3 horas, de peito para cima ou de lado, e recebem estímulos sensoriais que favorecem o desenvolvimento neuropsicomotor. 70% dos bebês que saíram da UTI, eles acabam a longo prazo desenvolvendo algum distúrbio, quer seja de comportamento, de linguagem, de equilíbrio. Então, essas estimulações, essas intervenções, elas visam minimizar esses riscos e favorecer esse desenvolvimento neurocomportamental do bebê a longo prazo. A técnica se chama HandMed, que significa rede em inglês. No mundo, há pelo menos 6 estudos científicos sobre o recurso, 4 brasileiros. As pesquisas mostraram que o método ajudou no ganho de peso e na melhora das frequências cardíaca e respiratória dos bebês. Essa terapia já vinha sendo testada há alguns meses aqui no hospital com lençóis, até que a equipe resolveu fazer as redes sob medida. A ideia é observar os resultados e montar um protocolo, um guia para ser usado nos bebês que tiverem indicação clínica para o tratamento. A responsável pela fabricação das redes é a Graça, técnica de enfermagem. Eu tenho um pouco de conhecimento de costura, aí levei para minha mãe, que é costureira, a dona Raimunda, tem 82 anos, e aí nesse isolamento social ela lá foi e me ajudou. E saiu as redinhas. Flávia e Cauê são de Santarém, oeste do Pará. O bebê já passou por cirurgia, mas sem previsão de alta. Os 3 irmãos ainda não conhecem o caçula da família. Com meus outros filhos, né, que eu tenho, né, eu deitava na rede com eles, né. Aí com o Cauê já foi diferente, né, a gente ainda não chegou a ir para casa. Então ainda não tive essa sensação. Agora que eu tô tendo, né, de ver ele numa redinha e poder embalar. Culturalmente, a rede ela é muito forte aqui na nossa região. Então isso agrega muito valor, aproxima, aumenta o vínculo.
Rede de afeto, né? Aconchego, amor, e a rede é uma graça também. Bom, e com essa esperança, essa notícia boa, a gente termina o JH de hoje. Agradeço a sua companhia. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. E para rever as nossas reportagens, vai lá ao Globoplay. Boa tarde, cuidem-se. Até amanhã.